Você já imaginou se não existisse um chamado home banking que você utiliza no seu celular ou no seu computador? Imagina você ter que ir no banco, pagar todas as suas contas, água, luz, telefone, esquece lotérica, condomínio, seja lá o que for, tudo ir ao banco. Seria impossível, né? Pois é, agora você vai saber como é que nasceu o primeiro home banking do mundo. Por volta mais ou menos de 1990, pleno plano Collor, que tinha tirado o dinheiro de todo mundo e deixado todo mundo com 50 mil cruzados, alguma coisa assim. A gente estava bastante em crise, todo mundo muito preocupado com a economia, e eu naquela época prestava serviço para o Unibanco, que para mim é o melhor banco que já existiu até hoje, sem dúvida nenhuma. Eu era o único, por causa do plano Collor tinha ficado só eu na minha empresa, mais ninguém, e eu estava tentando sobreviver fazendo serviços com um microcomputador, que era uma coisa que estava iniciando ainda, né, para as empresas. Não tinha nem computador pessoal. E aí eu estava lá numa sexta-feira, terminando um software de emissão de boleto para clientes, para o banco distribuir para clientes, estava passando numa sala, sexta-feira, 8 da noite, e vi um monte de executivo em reunião. E aí eu achei curioso aquilo, né? Numa sexta-feira, entrei e perguntei, o que vocês estão discutindo aí, qual é o problema? Né? Aí um dos executivos lá, um superintendente, falou, estamos discutindo aqui como é que nós vamos resolver o problema de fila em agência, que já existe há bastante tempo, aliás, existe até hoje, né? E a gente precisa de uma solução para isso. E na hora que ele falou isso, me veio um estalo, porque eu tinha uma BBS, que é um Bulletin Board System, vocês podem ver o vídeo aqui, que é uma primeira entrevista sobre correio eletrônico, depois eu vou falar mais em detalhes sobre isso num outro vídeo, e me veio a ideia de fazer um acesso ao banco utilizando a mesma tecnologia do Bulletin Board System, que era um bem precursor da internet. Aí eu falei, eu tenho uma ideia, vamos primeiro analisar por que existe fila no banco. Aí perguntei, por que existe fila? Aí alguns falaram, olha, tem muito cliente, ou tem pouca gente, tem pouco caixa, e uma série de discussões para resolver o problema, e tudo era muito caro para resolver. Tinha que abrir novas agências, ou um espaço maior para ter novos caixas, não tinha uma solução adequada. Falei, bom, mas só existe um motivo para o cliente ir no banco, e a gente pode resolver, eliminar esse motivo para ele ir, para não ter mais fila. E qual é o motivo? Existe o caixa. Então o cliente vai lá porque sabe que tem um caixa. Então vamos tirar o caixa da agência. Quando o cliente chega lá, ele entra no banco, não tem caixa, ele vai embora. Resolveu o problema da fila. Essa é a ideia. E aí todo mundo riu, né? Claro, era 1990, início ainda das coisas de informática, a internet nem existia ainda, foi 5 anos depois, Aí, eu falei, não, eu estou falando sério, a ideia é fazer com que o cliente seja o próprio caixa do banco. Você não precisa pagar salário, ele trabalha 24 horas por dia, faz o que ele quiser e a gente não tem que se preocupar com nada. E expliquei mais ou menos a ideia, em geral. Aí ficou por isso mesmo, porque ninguém me levou a sério, na verdade, né? Aí, no dia seguinte, me ligou um superintendente do banco chamado Mário Werneck Brito. Esse cara foi brilhante, era um cara que tinha umas ideias bastante avançadas em tecnologia, em tudo, um cara super inovador para o banco, sempre com ideias de produtos novos, né? Me ligou, pediu para mim ir lá no banco conversar com ele, e pediu para explicar como é que era essa tecnologia. Eu expliquei para ele, acessei a minha BBS, que na época já tinha correio eletrônico, que é tipo um e-mail, tinha fórum, tinha chat, tinha banco de programas, upload, download, classificado, tinha tudo que tem hoje, só que não era gráfico. Então, na verdade, se a gente for olhar o que é um internet de hoje com a internet dos anos 90, antes da internet, em termos de serviço não mudou muita coisa não. E aí ele achou a ideia interessante, podia valer a pena e levou a questão lá para dentro do banco. Um mês depois ele me ligou, pediu para ir lá de novo.
Olha, vamos fazer uma experiência. Nós vamos abrir uma agência que vai se chamar Agência Eletrônica. Era a agência número 517 do Unibanco, que ficava no 27º andar do edifício Patriarca. Era uma agência que não precisava de R$1 milhão para gastar, porque não precisa de esquina, não precisa de vidros, não precisa de cofre, não precisa de nada. Uma agência com alguns funcionários só. O gerente da agência era José Urbano, uma figuraça. Hoje, se eu não me engano, ele tem uma empresa de consultoria. Um grande sujeito. E aí, sentamos para a comunidade discutir o modelo da agência. Ele ia rodar num microcomputador AT286 com 640K de memória. Pra vocês terem uma ideia, você deve estar assistindo esse vídeo hoje num telefone talvez de 16 gigabytes. Então nós estamos falando de 640 mil contra 16 bilhões de posições de memória. Ou seja, o computador que a gente usou não tinha 10% da capacidade do seu celular, mas funcionava. Se faziam programas muito bem feitos na época. Então, começamos a discutir a ideia e eu expliquei, aí veio o pessoal da editoria, porque precisava aprovar a ideia de acessar o mainframe do banco. Aí o pessoal da editoria, eu expliquei como é que... Peraí, você está me dizendo que um sujeito vai entrar na casa dele, vai entrar aqui no computador da agência, dizer que quer fazer um doc para o Bradesco, eu vou fazer... Quer dizer, o sistema vai fazer tudo automaticamente sem que eu veja nada. Falei, é exatamente isso que você entendeu. Falei, não, você está ficando maluco. Tem que ter um papel, tem que ter algum comprovante. Eu falei, para que tem que ter papel? Você vai hoje lá no caixa, até hoje, você vai lá no caixa da agência, faz o pagamento, um papel, ela pega a via dela, joga numa caixa, entrega a outra e nunca mais ninguém vê esse papel. Fica por isso mesmo. Então, não precisa disso. E foi lá dentro, se reuniram, não aprovaram acessar o mainframe. Aí eu sentei lá com o Mário Werneck, o Urbano também já estava lá na agência, ele era o gerente, tinha mais 3 funcionários. Só quem ia ter conta naquela agência era quem tinha computador, que eram poucos, E aí, tive a seguinte ideia, já que tem que ter um papelzinho de doc que preenche, vamos fazer esse papel no formulário contínuo, que na época não existia impressora DeskJet, nem LaserJet, nada disso, era impressora de agulha. Então você colocava a impressora, um papel de formulário contínuo, que tinha umas remalinas do lado, que são os furinhos para serem tracionados, ou fazer um papel de formulário contínuo de boleto, por exemplo, e quando o sujeito falar, quero fazer um boleto para tal lugar, a gente imprime o boleto, pega o boleto, destaca, vai no caixa da própria agência, que tinha um caixinha, e fazia a transação. Coisa de meio português, mas era a solução que tinha. Extrato, não tinha outro jeito, tinha que digitar o extrato todos os dias de todos os clientes daquela agência, os 12 últimos lançamentos. Aliás, naquela época, o mesmo gerente da agência só conseguia ver os 12 últimos lançamentos da conta do cliente. Só no final do mês é que ele recebia o extrato completo. Então era assim, de manhã cedinho, digitava lá era copy-paste do mainframe lá, dos extratos. Quando o cliente se conectava, ele ia consultar o extrato, para ele estava tudo ok. Então para ele era tudo transparente, ele aplicava fundos também, aplicação em fundos, cotações, que a inflação era alta, tudo digitado e colocado meio que manualmente durante o dia. E para o cliente era tudo online, real time, Isso funcionou, essa solução acabou funcionando muito bem. Ficou quase um ano desse jeito. A agência cresceu, muitos clientes, porque era super confortável, você não ter que ir lá, claro, todo mundo sabe disso hoje. E aí, depois de um ano, o banco comprou definitivamente a ideia com autorização para acessar o mainframe. E aí foi feita a segunda versão do Internet Bank do Unibanco, para todas as agências do Rio e São Paulo. Só o Unibanco tinha este produto, ninguém mais. Foi um sucesso tremendo. Depois todos os outros bancos começaram a copiar, Bamerindos foi o segundo, o Bozano Simonsen foi o terceiro, e assim por diante, até que a gente acabou tomando conta do mercado inteiro, com exceção de Itaú e Bradesco, que sempre optaram por fazer tudo internamente. Todos os outros bancos acabaram virando cliente da empresa. A empresa cresceu de um sozinho, que era eu, em pouco tempo, para 300 funcionários. E aí depois tem uma outra história que eu vou contar lá na frente, para vocês saberem. Então, por enquanto é só. Fique ligado que aí nós vamos ter mais tecnologia para contar essa história.